Olá pessoal, vamos para a aula de matemática? Você do sétimo ano, você que está comigo sempre, não esquece, tá bom? Se não estiver plugado nas nossas redes sociais, entra aí no EducaPE, também esteja lá no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, ok? Aula de matemática hoje muito gostosa de se trabalhar. Nossa equipe de hoje a gente tá aí com a Ari, ó, no cantinho da tela para vocês. O Jonathan tá lá com a gente, que vocês não estão visualizando, mas ele faz a parte técnica. Então vamos lá para a nossa videoaula. Eu sou o professor Almir Serpa e estou contigo na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Ó, aula de hoje, circunferência como lugar geométrico. Para a turma do sétimo ano aí que está plugado conosco. Preste atenção, gente. Mas o que é lugar geométrico? É um termo muito interessante de se trabalhar e que você precisa ter muito atenção nesse slide comigo, tá bom? Acompanha devagarinho. Ó, lugar geométrico está sempre ligado a uma propriedade. Uma propriedade, ou seja, é o conjunto de todos os pontos que possuem aquela propriedade. E a gente vai falar, por exemplo, de circunferência. Então, o lugar geométrico seria todos os pontos que contornam a parte interna dessa circunferência, tá bom? E a característica que ela tem. Então, o lugar geométrico mais básico que a gente vai mostrar para vocês é exatamente esse, o da circunferência. Acompanha comigo e no slide você vai ver uma animação bem interessante, tá? Um exemplo de lugar geométrico é esse aí, ó. Circunferência de centro zero, ok? Centro O também, como muitos podem dizer, tá? E raio R. O lugar geométrico é o espaço, né? É o campo, a área, o entorno ali que distancia o raio ao centro, ou o centro ao raio, tanto faz, tá bom? Segue comigo. Eu tenho um ponto qualquer com o centro zero ou centro O da circunferência, e aí eu tenho um raio que limita o campo, o lugar geométrico dessa figura. Então, o raio é que vai fazer essa limitação do lugar geométrico. Qual é o lugar geométrico? É até onde o raio vai, ok? Deu para entender mais ou menos? É isso aí, ó. É esse intervalo da circunferência até o centro dela, esse espaço nesse formato aí dessa figura, é o lugar geométrico, ou seja, é esse além do contorno que limita o lugar geométrico, ele também é esse campo, tá? Esse espaço que está aí limitado onde o raio alcança. Tá tranquilo até agora? Ficou fácil? Se não, a gente vai fazer exercício para você entender. Então, toda vez que estiver escrito lá no teu livro didático, que o professor for levar para a sala de aula para falar de lugar geométrico, lembra disso? É o lugar, é o contorno, é onde eu me situo. Então, por exemplo, o meu lugar geométrico aqui nessa sala é o entorno desse auditório, é o entorno desse espaço que eu estou aqui pisando nele, tá? E o solo me limita a esse lugar geométrico. Então, lugar geométrico não é só teórico, ele existe de verdade e a gente tem que fazer uso no dia a dia. Eu vou começar a mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Presta atenção comigo. Volta lá, João, para o slide para eles entenderem. Ó, lugar geométrico, tá? Esse espaço, esse contorno, isso que a gente chama de lugar geométrico. Tranquilo? Vamos lá, então. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar de mais informações, já trouxe uma dica para vocês. Presta atenção. Agora fazendo a propaganda aí do QR Code, tá? Olha, observa aí o QR Code acima da tua tela, aponta teu celular, a câmera do teu celular para o QR Code, você vai baixar um vídeo que fala sobre a construção geométrica de uma circunferência com régua e compasso, sem muitos atrapalhos, sabe? Muito simples, muitos objetivos diretos a gente trouxe para vocês. Espero que vocês gostem. Dá a resposta para a gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Vamos lá então. A mesma ideia de lugar geométrico, ele aparece também em outros lugares, tá bom? Vou trazer para vocês, por exemplo, na geografia. Na geografia a gente pode perguntar qual é a distância da ilha de Fernando de Noronha. Sabe que a ilha de Fernando de Noronha pertence ao nosso estado, né? Apesar de estar mais próxima do Rio Grande do Norte, tá? Do estado do Rio Grande do Norte, mas ela pertence ao nosso estado. Então, qual a distância da ilha de Fernando de Noronha à costa brasileira, ou seja,
a primeiro ponto do Rio Grande do Norte, porque está mais próximo dele do que a gente, tá bom? E aí depois você pesquisa por que a Ilha de Fernando de Noronha pertence a nós e não ao estado do Rio Grande do Norte. Depois tu vê isso aí que é interessante. Ó, com o mapa, nós vamos observar a escala conhecida desse mapa, né? O mapa já... Eu peguei o mapa, o Google Maps, tá? Que é o que está lá na nossa internet. O mapa do Google que está na internet. Traçamos uma circunferência para saber o lugar geométrico do lugar mais a oeste da ilha, né? Que os raios cada vez maiores vão se ampliando. Por que a gente pegou mais a oeste? Porque ela está mais inclinada, então a gente pegou esse ponto mais próximo. Vou mostrar para vocês no slide. Quando a circunferência toca a costa brasileira, aí a gente mede a distância do centro, ou seja, do centro do ponto que toca, tá bom? Que é o diâmetro que passa pelo centro da circunferência, a distância ocupada lá na ilha. Então, o raio dessa circunferência vai dar, pela escala do mapa, a distância muito próxima do que a gente tem da realidade, tá bom? Segue comigo, ó. Olha a imagem aí da ilha de Fernando de Noronha. Tá bem distante, porque a gente pegou a imagem do satélite, do mapa aí do Google, e aí pontuei para vocês Fernando de Noronha, esse pontinho vermelho aí no centro da circunferência. Tá bom? Justamente, não é no centro da ilha não, ok? É no ponto mais equidistante da ilha, que está mais próxima da orla, ok? Que a ilha é um pouquinho inclinada, então a gente pegou esse ponto aí até a costa, ok? Deu exatamente isso, tá bom? Exatamente essa distância que você está visualizando aí, 354 quilômetros. E ela está tocando no estado, né, do Rio Grande do Norte, apesar de pertencer a Pernambuco. Outro exemplo para vocês agora, eu trouxe o mais antigo já descrito e encontrado na natureza, que é a formação feita por homens, índios. Nosso Brasil tem muitos. E aí eu trouxe para vocês um formato muito utilizado por eles, uma toca principal, que ela tem esse formato de circunferência. Por que é feito isso? Porque todos eles estão no entorno, fica muito mais fácil de falar com eles, de se comunicar, de dançarem, de curtirem, de comerem, beber. Tudo isso aí fica muito mais fácil quando está nesse entorno. E o centro dessa circunferência, normalmente nessas tribos, é utilizado para festas, apresentações, sabe? E porque todo mundo visualmente consegue enxergar sem atrapalhar o outro. Então, os caras já trazem pra gente a ideia do lugar geométrico de uma forma muito boa, e é bom que você saiba disso, porque agora a gente está mostrando para vocês lugar geométrico, falando de antropologia, falando de classes, falando de etnias, aí claramente na apresentação que eu peguei de uma das tribos aí lá do Amazonas, nesse caso aí muito mais prático, né? Esse caso específico é do Amapá, tá bom? E as ideias as aldeias indígenas, ela tem essa característica, ok? Agora eu vou trazer para Recife. Nós temos a imagem do nosso hoje Casa da Cultura, antiga prisão. Há muito tempo atrás foi utilizada como prisão, hoje é a Casa da Cultura. Se você não conhece, tá aí no sertão, venha conhecer, que é muito interessante. Vou mostrar para vocês onde se apresenta a ideia de circunferência e lugar geométrico. Olha que ela foi construída em 1848. Então isso não é novo e você precisa conhecer sim, tá? Vou mostrar na animação para vocês. Está aí em cima, na parte superior, lá em cima, na sacada, bem no teto, uma circunferência que é utilizada como base para para construir cada janela desse presídio na época, tá? Hoje uma casa para vender um monte de coisas aí para que os turistas adoram. Então, a circunferência é o lugar geométrico, esse espaço interno dela, limitada pelo raio, ok? Vamos lá. Também posso utilizar a semicircunferência, é o caso prático aí das janelas, para que ela fique mais fácil. Precisa botar viga alguma aí, eu utilizo nesse formato. Então isso também é um lugar geométrico, só que aí não é um lugar total, né? O lugar geométrico da semicircunferência, esse espaço. Agora,
Já falando de circunferência, vamos para o círculo. O que é um círculo? Círculo é a região da circunferência com o seu interior ligado exatamente ao espaço que a gente acabou de falar, lugar geométrico, tá bom? E aí a circunferência ela tem uma especificidade que eu vou mostrar. Primeiro o diâmetro, que é do ponto A aí até o ponto B, limitado por essa linha que passa pelo centro, tá? Quando toca nas duas áreas extremas aí da circunferência, esses pontos identificam o diâmetro. E quando a gente falar diâmetro, a gente pode falar e escrever o diâmetro. Presta atenção. Eu posso descrever a palavra diâmetro na questão de matemática, mas eu posso trocar essa expressão por um símbolo. É esse que está aí, ó. Esse círculo com um tracinho inclinado. Isso significa diâmetro, não esquece disso, porque isso cai na questão e às vezes você fica se perguntando: que símbolo é esse? Eu não entendi nada da questão a partir do momento que você não reconhece o símbolo matemático. Então fica ligado e acompanha com a gente. Já sabe o que é o diâmetro? O diâmetro ele tem uma característica, ele tem uma fórmula. Ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes o raio. Então, se a questão pedir o raio e der o diâmetro, você já sabe o que vai fazer. Você vai pegar o diâmetro, dividir por 2 e aí obter o raio. Isso não tem que estar descrito na questão. Você tem que raciocinar e fazer, tá bom? Não vai esquecer? Então segue comigo lá para o slide. Jonathan vai te mostrar, ó, diâmetro. Em termos de ângulos, nós vamos ter a circunferência fechada, completinha, do jeito que ela está aí, 360 graus, ok? Em π radiano, 2π. Π vai valer 180 graus. Fica ligado, tá? Isso é importante para vocês fazerem a correlação, porque a gente está falando de ângulos. Ângulos é dado em π radiano e a gente estuda na escola muito mais fortemente em graus. Mas se liga, ele é dado em π radiano, tá? É o conceito. Grandezas e medidas, fica ligado aí. Ok? E aí, além disso, a gente também tem área, que é a medição dessa superfície interna da circunferência, limitada pelo raio, ok? E tem o perímetro. Não vai esquecer comigo que ainda tem um perímetro 2 vezes π vezes o raio, tá? Agora vamos falar de circunferência. Peraí, professor, círculo e circunferência são diferentes? Sim. Círculo, a gente viu que tem aquelas características, e circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja a distância não é nula e o ponto dado é o centro e a distância dada é o raio da circunferência, ou seja, é o contorno dessa figura. Tá? Circunferência é o contorno e círculo contém a área. Eu vou estar muito mais fortemente falando sobre a área do círculo e muito mais fortemente falando sobre comprimento da circunferência. Então, quando eu falo comprimento, é isso aí. Preste atenção na animação, ó. O comprimento da circunferência, ele tem que estar... Vou voltar aqui para vocês, devagarinho, ó. Ele tem que estar ligado ao raio, ok? Essa distância do centro à extremidade da figura, e ele tem que estar ligado ao contorno dessa figura. Isso é circunferência. Então, eu tenho uma especificidade com ela. Eu calculo o comprimento em função do raio 2πr. Não esquece, tá? E aí, além disso, eu tenho a corda, o diâmetro e raio para falar especificamente. A corda é esse ponto mais alto aí, A e B, que difere, tá? Essa corda é da circunferência, é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Então ele pode, se a corda for muito grande, ela pode se igualar com o diâmetro, que é esse do D ao C, que passa pelo centro da circunferência, tá bom? Que é isso aí que a gente está visualizando. A corda, viu agora? Isso aí é a corda. Se ela descer um pouquinho mais aí, ela vai se igualar com o diâmetro, não pode se confundir, tá bom? Fica ligado. E o diâmetro, que a gente acabou de falar anteriormente, é essa aí, é a corda maior que passa pelo centro da circunferência, tá bom? Preste atenção. E o raio, claro, você já viu. Aí é o diâmetro, esse ponto D ao ponto C, visualizou? Visualizou comigo? Agora a gente vai para o raio, tá?
O raio é a distância do centro da circunferência ao ponto mais extremo dessa circunferência, a extremidade, né, desse ponto aí. E a gente vai visualizar, isso aí é o raio, tá bom? 2 vezes o raio será o quê? Exatamente o diâmetro, tá bom? Então, exercício agora. Trouxe para vocês uma tirinha bem interessante do H e Elga, que é muito utilizado, a gente pegou aí do jornal, aparece muito nos jornais. Professor, utilize tirinhas, é muito legal. Gibi, tirinha, charge, é interessante para o aluno aprender, porque matemática é uma linguagem e esse tipo de linguagem auxilia bastante o raciocínio lógico, tá bom? Fica a dica aí para você, professor. Ó, primeira questão, leia a tirinha e resolva as questões. Item A. Quantas figuras de circunferência você identifica na composição desse alvo? Observa aí, ó, o H ensinando a seu filho a atirar com arco e flecha, né? Usando aí o alvo. Os alvos, o alvo tem vários outros círculos dentro. Então, ele fala na mosca, mas veja quantas tentativas seu filho teve que fazer e mostrar para o seu pai dizer isso aí, ó. Eu falei, a prática leva à perfeição. Exatamente, ele não está errado. Depois de muita tentativa, provavelmente ele conseguiu essa daí. Item B. Quantas flechas o menino acertou no alvo? Explica o local do alvo. Preste atenção na tirinha e você acompanha comigo a resolução agora, tá bom? Primeiro item A. Quantas figuras de circunferência você identifica na composição? Olha o alvo lá com calma, tá? Eu tenho um contorno maior e tenho um outro menor, e aí tem uma flecha atingindo o meio. Então, na verdade, eu tenho 2 figuras de circunferência, tá? Isso é um alvo mais rústico. Os mais novos têm várias circunferências e o alvo varia de cada um que está sendo construído, ok? Item B comigo, preste atenção. Uma flecha, ele só conseguiu acertar uma flecha depois de várias tentativas. Ele pelo menos conseguiu acertar uma, tá bom? Então vamos seguir agora. A flecha acertou no centro das circunferências. Peraí, professor, não seria no centro de uma das circunferências? Não, o centro aí do alvo, ele é subdividido no mesmo raio para várias circunferências, tá bom? Senão ele fica fora de centro. Então, é o mesmo centro para várias circunferências. Então, a flecha acertou o centro das circunferências, não esquece, ok? Agora vem comigo que a gente vai falar sobre aquele termo que a gente usou lá de antropologia para vocês, tá? Se essa aldeia tivesse 52 metros de raio, ok? Que é a média mais ou menos de distância que a gente viu lá nas aldeias. Qual é a menor distância para que se desloque, né, de um lado ao outro, passando pelo centro da aldeia? Qual é? Vamos ver a animação aqui para a gente ver na resposta. Qual é essa distância, tá? Marquei em vermelho para chamar a atenção. Qual é essa distância aí? Você lembra do que é isso na circunferência? Eu falei para vocês agora há pouco. Diz para mim o que é? Exatamente isso, é o diâmetro, ok? E aí, se o raio é 50 metros, o diâmetro é o dobro do raio, claro, só pode ser o dobro de 50 a 100 metros, tranquilo? Vamos para a terceira questão já automaticamente, ó. Sabe-se que os satélites artificiais circulam ao redor do planeta Terra, e a qual tem um raio aproximado de 6.378 quilômetros. Baseado nessa informação, calcule o comprimento percorrido pelo satélite, estando a 3.600 quilômetros da Terra, ou seja, preste atenção, o raio agora vai ser adicionado dessa distância, tá? O raio até o centro da Terra, né, é 6.378 quilômetros e o satélite ainda está mais distante da superfície da Terra, a 3.600. Então, tem que fazer uma complementação. Presta atenção e segue a nossa resolução. Primeiro, a gente vai atribuir para o valor de π 3,14, que é o comum. E antes de resolver, eu tenho que falar o que é esse valor de π para que você entenda comigo, tá bom? Segundo, comprimento da circunferência, mais uma vez, 2πr, tá? 2 vezes o π vezes o raio, porque a gente vai ter que utilizar muito isso, é importante. Então, π, tá aí uma animação para que vocês entendam. Qualquer circunferência que tem esse valor de π vai estar nisso, ó. Diâmetro, o diâmetro vai ser o raio vai ser o diâmetro dividido por 2, o raio é o dobro do diâmetro, a gente já falou sobre isso. O comprimento dele é 2πr,
tá bom? E aí sempre é dado por essa forma, comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro. Eu faço isso para qualquer circunferência, eu vou ter aproximadamente 3,14. Então, esse é o comprimento da circunferência, não esquece, ok? Aproximadamente 3,14. Normalmente a gente usa 3,14. O Enem pode botar 3, 3,14. SSA também chega muito próximo e a área é πr ao quadrado, ok? Vamos lá então resolver a nossa questão para a gente fechar. Diâmetro, o raio em função do planeta Terra vai ser 6.378 quilômetros. E eu vou adicionar para atingir o satélite mais 3.600 quilômetros. Então você vai fazer 6.378 mais 3.600 e acha esse raio em que circula o satélite em torno do planeta. Deu para entender? Tá tranquilo na animação? Então segue comigo agora para a gente poder verificar lá. Ó, como é que eu vou achar o perímetro? O perímetro é o contorno, tá? O comprimento, esse deslocamento que ele vai fazer 2πr. Então eu vou pegar para π 3,14. Use a calculadora. Se você tiver dúvida, pausa o vídeo e faz comigo, tá bom? Se não, segue aí na nossa resolução. Eu vou pegar para 3,14 e a distância completa ao centro da Terra que o satélite vai dar é a soma do raio mais a distância do satélite ao solo, tá bom? Então o raio total vai ser 6.378 mais 3.600. Fazendo isso, o raio agora passa a ser para o satélite 9.978. Vamos lá para os nossos cálculos? Então vamos lá, bem claro para vocês, devagarinho, porque a conta é grande. Segue comigo, ó. Solução: aproximadamente 2 vezes 3,14. Por que aproximado? Porque o valor de π não é exato, é um número incomensurável, é um número irracional, tá bom? Vamos lá, 9.978 é o raio. Eu vou multiplicar primeiro 3,14 vezes 2 e eu vou ter 6,28, tá bom? E depois eu vou multiplicar isso por 9.978, que vai dar aproximadamente aí 62.661,84 quilômetros percorridos, tá bom? Então já resolvemos a questão. Vou deixar um desafio para vocês e agora a parte teórica para a gente ter uma noção. Se liga aí, tem um desafio no final da aula, tá? Manda a resolução para a gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Quarta questão. Na figura estão representadas uma circunferência de centro O, de centro 0 também, tá? E o raio R e 4 pontos, P, Q, M e N. Entre esses 4 pontos, o único, preste atenção, tá bem maior. Tá bem maior para chamar atenção aí, ó. O único cuja distância ao centro é a medida do raio é o ponto raio. Raio é aquele que circula, né, no limite da circunferência. Qual é? Preste atenção. Olha aí, ó. Solução. Claro, a letra Q. O M está fora, o P está interno, antes do limite, e o N também está antes do limite. Só pode ser a letra Q, que é o raio, tá bom? Bom, para que você tenha essa possibilidade, tá aí a questão do desafio, tá? Uma praça circular tem um raio medindo 18,5 metros. Qual é o comprimento do diâmetro dessa praça? Fique à vontade, faça com bastante calma e manda pra gente a solução lá no nosso Instagram. Eu vou aguardar isso para vocês e eu vou fechar essa aula para deixar essa dica para vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso fechamento. Vamos lá, Jonathan, a gente vai fechar essa nossa aula. Bom, gente, nossa aula foi essa. Não esquece do nosso desafio. Manda a resolução no Instagram e me marca lá que a gente vai ter esse feedback com vocês, tá bom? Não esquece. Até a próxima aula. Tchau, tchau.